Por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Diz assim a Escritura: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E foi grande a sua queda. Vamos orar. Pai, nós rogamos a bênção do Senhor na transmissão da Tua mensagem, Deus, na transmissão da palavra, que os corações que aqui se dispuseram a vir, primeiramente tenham se dispostos de todo o seu coração. E se assim não foi, Senhor, inclina o nosso coração. Inclina-nos, ó Deus, a entendermos que só temos o Senhor a quem buscar. Nós não temos ninguém abaixo do céu que possa substituir o Senhor em nossas vidas. Não há ninguém que possa ordenar e que venha acontecer. Não há ninguém que possa ouvir nossas orações a não ser o Senhor. Assim como foi exposto a situação de algumas pessoas, especialmente dessa família que vislumbra alguma dificuldade na gestação, nós intercedemos por eles, ó Deus, rogando que primeiramente eles recebam paz que excede todo entendimento e o poder para caminhar dentro da Tua vontade nessa situação. Unimos os nossos corações ao desta família, ó Deus, conforme a Tua palavra diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. E nosso desejo é que, na mesma medida que queremos a bênção do Senhor para nós assim também desejamos para essa família. Que o Senhor os abençoe. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler uma notícia para vocês que aconteceu no dia 9 de janeiro, ali no litoral santista, ou no litoral de Santos, na cidade de Santos. O título da mensagem, ou da notícia, é: Homem tenta salvar o filho e morre afogado em São Vicente. Jornal A Tribuna que escreveu, o jornalista Eduardo Veloso Fúquia. O metalúrgico Wagner da Silva Correia Mendes, de 41 anos, morreu afogado ao tentar salvar o filho Fabrício, de 13, que era arrastado pela correnteza no Mar Pequeno, em São Vicente, no domingo, dia 4, à tarde. Na tentativa de se aproximar de Fabrício e salvá-lo, o metalúrgico utilizou uma prancha, mas escorregou dela e caiu na água, conforme relatou a sua esposa e mãe do garoto, Marlene dos Santos, de 41 anos. O adolescente foi resgatado com vida pelo irmão Robert, de 15 anos, que entrou correndo na água, tão logo percebeu que o pai não conseguiria salvar Fabrício. Este garoto foi colocado sobre uma pedra pelo irmão, que em seguida partiu em socorro do pai. Com o auxílio de um amigo da família, que remava um caiaque, Robert conseguiu levar o pai até a faixa da areia. O metalúrgico estava desacordado e bombeiros, acionados ao local, não conseguiram reanimá-lo. Levado de ambulância ao hospital municipal, Wagner já estava morto. O afogamento foi atendido pela delegada Carla Cristina Martins Pereira e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal de Santos para o exame de praxe. Eu creio que você também tentaria de tudo para salvar sua família, se você estivesse nessa situação.
Se fosse você, à margem da praia, vendo algum ente querido seu, lutando pela vida, certamente ninguém ficaria indisposto de tentar ajudar. Mas o que nós notamos nessa notícia é que para tentar ajudar ou para querer salvar alguém, não basta somente disposição. É necessário também ter o preparo adequado. É necessário estar preparado para ajudar. Não só ter vontade de ajudar, mas saber como ajudar. Por mais problemática que seja a família de alguém, no final, se a vida de qualquer um destes depender da nossa ajuda, certamente faremos o possível para tentar salvá-la. O que pode fazer a diferença no final é o quanto de cada um de nós estamos preparados e equipados para ajudar adequadamente. O tema, o princípio que foi passado é construir e proteger, baseado em Deuteronômio 22:8, construir, prevenir, prevenção e responsabilidade. E aí nós vamos expandir esse tema base em demais questões quando nós tratamos da família. Meu alvo hoje é demonstrar que nada poderemos fazer em favor da nossa família se não estivermos colocando em prática o que Jesus disse aqui em Mateus 7, estas minhas palavras. Você pode ter muita disposição, mas só Cristo te prepara para ajudar a sua família. E se nós não colocarmos em prática o que Ele diz, estas minhas palavras, nós não seremos de utilidade alguma. Construir um relacionamento com Cristo e proteger esse relacionamento é o primeiro passo para abençoar a sua família e também a igreja local. Construir um relacionamento com Cristo, proteger esse relacionamento, alimentar esse relacionamento, é o primeiro passo para ser uma bênção para a sua família e também para esta igreja local. E eu até admito que nesse amplo auditório nós tenhamos vários tipos de família, ou vários contextos familiares. Talvez nós tenhamos aqui a família padrão, pai, mãe e filhos servindo ao Senhor. Talvez nós tenhamos avós que gostariam que seus filhos e seus netos estivessem aqui. Talvez nós tenhamos filhos que de longa data, desde que conheceram o Senhor, caminham sozinhos aqui na igreja. Os pais não são um auxílio, pelo contrário, eles se sentem mais aliviados estando na igreja do que estando em casa. Talvez nós tenhamos situações em que famílias estão à beira de se romperem, esposo e esposa, e gostaria que estivesse aqui de maneira unida. Há vários contextos que nós devemos considerar quando tratamos famílias. Talvez temos aqueles solteiros e também os que entendem que Deus os chamou ou foram chamados para viverem de maneira só, ou solteiros que receberam o dom do celibato, conseguem controlar a si mesmos e também podem fazer parte de outras famílias aqui. O fato é que o princípio que nós vamos ver hoje serve para todas elas. Se você quer ajudar a sua família, a primeira coisa é que você precisa estar bem fundamentado em Cristo. As palavras dele não podem ser simplesmente palavras aos seus ouvidos, mas precisam ser ferramentas na sua vida. E é importante colocá-las em prática. Então, dois princípios básicos que nós iremos ver hoje. Construir e proteger um relacionamento com Cristo é fundamental para ser uma pessoa prudente e não insensata para a sua família. Esse é o primeiro pensamento dentro desses 4 versos. É importante construir um relacionamento com Cristo, fortalecer e proteger esse relacionamento para que você seja uma pessoa prudente e não insensata para a sua família. Um breve resumo aqui do Sermão do Monte. Eu creio que, se não todos, praticamente já leram capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esses 3 capítulos não se tratam de instruções para que você seja salvo, mas são declarações sobre quem é salvo, sobre quem pertence a Cristo. Eu vou dar certas características aqui e você vai tentar descobrir. O animal tem orelhas grandes, corpo volumoso e uma tromba enorme. Quem é? Elefante. Tem pescoço longo, várias pintas, herbívoro e vive em lugares áridos ou savanas.
eu descrevi algo que já existe. É isso que Jesus faz no Mateus 5, 6 e 7. Ele descreve o seu servo, o seu discípulo. Ele descreve quem é o salvo. Ele não está dando essas diretrizes ou essas instruções para que você, observando esses detalhes, adquira a salvação. Ele está dando a descrição, ou relatando como se parece aquele que segue a ele. O Sermão do Monte pode ser visto como um pequeno manual da vida cristã. Ele toca em várias áreas da vida do crente. Por exemplo, ele fala da conduta do crente nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Ali ele trata da conduta dos crentes, ele trata também do correto relacionamento entre o salvo e a lei de Deus. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus também, ele toca na espiritualidade do crente, o praticar a justiça, ofertas, jejuar e orar com o fim de agradar a Deus e não de ser visto pelos homens. Estou dando uma rápida pincelada por alto aqui nesses textos, para a gente não ler. Ele trata sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E antes dele proferir as palavras que nós lemos agora, ele fala do discernimento espiritual para perceber quem serve a Deus e quem serve a si mesmo. Pelo fruto conhecereis. Falando dos falsos profetas. E aí no final do Sermão do Monte, no verso 21, diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente ou explicitamente, nunca vos conheci. Esse texto não nega que Cristo tem todo o conhecimento. Deus é onisciente. O que esse texto está dizendo é que Jesus nunca participou da vida daquelas pessoas. Nós devemos prestar atenção ao termo nunca, passado, presente e futuro. Em nenhum momento da vida de vocês eu estive incluído. E a ideia de conhecer aqui é do relacionamento. Eu nunca fiz parte do vosso relacionamento. Eu nunca me relacionei com vocês. E aí, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. No dia do julgamento, haverão alguns que afirmarão ser cristãos, mas que serão afastados do reino de Deus. Eles são como dinheiro ou nota falsificada. Quem lida com comércio, ou quem tem comércio, sabe. Quão triste é você receber uma nota, ou depois que você recebeu, perceber que tem uma nota falsa, e aí tem que ir lá no banco trocar. Eles são como nota falsa que chega ao banco. Suponha que você receba uma nota falsa de troco na loja. E pensando que é genuína, você usa para comprar gasolina. O proprietário do posto usa para pagar os seus empregados, que usa para comprar mantimentos. De lá ela vai para o banco, onde o caixa do banco diz, desculpe-me, mas essa nota é falsa. A nota pode ter sido usada para fazer muita coisa boa enquanto estava em circulação, mas quando chegou ao banco, ela foi reconhecida como falsa e tirada de circulação. Estes dizem, nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós realizamos milagres. Na cabeça dele eles fizeram muitas coisas boas, mas eles não eram originais. Eles não tinham nascido de novo. Um crente nominal, aquele que só professa ser cristão, mas não é, pode fazer muitas obras boas, mas ainda será rejeitado nas portas do juízo. Fazer a vontade do Pai, conforme Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai está intimamente ligado em praticar os ensinamentos de Cristo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ou ouve e as coloca em prática. Essa é uma das coisas que nós devemos ter em mente. Então, dentro
desse pensamento de que é necessário fundamentar um relacionamento correto com Cristo para que você seja sensato, ou melhor dizendo, prudente e não insensato para a sua família, é importante porque através dela você pode evitar a insensatez buscando ser prudente em Cristo. E aí nós vamos começar a trabalhar melhor, de forma prática, como que isso afeta a família, como que isso pode te afetar. Jesus chama, no verso 26, a pessoa que está ouvindo a palavra dele, aquelas que estavam presencialmente e as que estão sentadas aqui agora e ouviram o que foi lido a respeito do que Jesus proferiu, e ele classifica as pessoas que ouvem e não praticam como insensatas. Insensatas. O insensato é aquele que carece da capacidade de analisar uma situação e tomar uma decisão que melhor sirva para o momento. É uma pessoa que não tem uma orientação para tomar uma decisão correta. É a pessoa que sofre ou que carece da habilidade de perceber quais são as implicações do que está pronto para falar ou fazer. Ela não medita no que vai falar, ela não medita no que vai fazer e por isso nem imagina as consequências terríveis que haverá de colher por causa das decisões. Na prática, o insensato é aquele que fala quando deveria ouvir, que não medita no que irá dizer e que toma decisões sem pensar nas consequências. E a insensatez neste ponto do texto é você escutar Cristo e não colocar em prática. Você quer ser uma bênção para a sua família? Então entenda isso. Independente dos contextos que foram mencionados no início, você precisa ser prudente. Se você for um insensato, além de ser um dano para você, será um dano para a sua família. Vai ser dano na forma de tentar resolver problemas, vai ser dano criando problemas para a família. Os que estão fundamentados em Cristo, colocando em prática as palavras dele, são prudentes e podem ajudar a família. Quais as implicações de escutar as palavras de Cristo e não colocar em prática na convivência familiar? Olhando tudo que Jesus ensinou até aqui no Sermão do Monte, tocando nos temas, eu sei que vocês vão lembrar se nós precisarmos fazer leitura do texto. Uma das consequências da imprudência ou da insensatez, de você ouvir e não praticar, é a seguinte: a pessoa ela vai desenvolver uma vida voltada para si mesmo do que para Deus e para o próximo. Quem não tem uma vida fundamentada em Cristo, não tem uma vida voltada para outras pessoas. E é triste você conviver com pessoas que no seio familiar ela não se preocupa com ninguém, a não ser ela mesma. Em tudo que existe na casa, ela é a pessoa mais importante. É só ela que é a pessoa principal. Uma vida voltada para si mesmo do que para Deus e o seu próximo. As bem-aventuranças apontam para uma vida centralizada em Deus e não em si mesmo. Acaba a oportunidade de ajuda quando você não quer ajudar. Quando tudo se resume em você, e isso é insensatez. Uma segunda questão que apresenta, ou que nós podemos apontar sobre aqueles que são insensatos em relação à palavra de Cristo, é que o seu relacionamento será focado no máximo que você pode receber, ao invés do máximo que você pode doar. Ah, porque ele não fez isso para mim. Ah, porque ela não fez isso para mim. Ah, porque não aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava. Quem coloca a palavra de Cristo em prática, não tem problema em se doar. Perdoar, dar a outra face, andar mais uma milha. Lembra de onde está sendo tirado isso? Não serão recursos atraentes para viver em família. Pode apostar, essas coisas são muito importantes para que uma família permaneça unida. Perdão, dar outra face, andar mais uma milha. Quem é insensato, quem ouve a palavra de Cristo, quem não se fundamenta em Cristo, não tem estas qualidades ou essas habilidades ou esse preparo para ajudar. E por isso a família acaba ruindo. E o terceiro ponto que nós podemos enquadrar dentro dessa situação, ao invés de aproximar, o resultado será afastar sua família de Deus.
Às vezes a luta ou talvez o seu pensamento aqui nessa noite seria, olha, talvez fulano, beltrano, ciclano de tal da minha família deveriam estar aqui para ouvir a mensagem. Não, Deus quis que você estivesse aqui para ouvir a mensagem. Para que você seja um canal de Deus na vida dessas pessoas. Não terceirize. Você não quer servir a Deus? Então se disponha a servir a Deus. Quando não há a prudência de se fundamentar em Cristo, ao invés de você ser um instrumento para aproximar essas pessoas de Deus, você acaba empurrando essas pessoas para mais distante ou para mais longe de Deus. O sal não terá sabor, nem a luz terá brilho, e nada haverá para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. O Mateus 5,17 diz, assim brilha a vossa luz, para que os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E 2 palavras sobre o prudente. A pessoa prudente é aquela que pode decidir com sabedoria, que pela maturidade alcançada no seu relacionamento com Cristo, pode discernir o bem e o mal. Ele tem o poder de discernir o bem e o mal e prever as coisas que redundarão em mal para a família, e por isso ele pode proteger, ele pode prevenir. Homens podem reconhecer a prudência de alguém, porém somente Cristo pode declarar alguém prudente. O máximo que eu ou qualquer outra pessoa pode fazer sobre a sua pessoa é o seguinte: verdadeiramente eu reconheço prudência em você, mas é só Deus quem dá o selo. É só Cristo quem pode realmente imprimir na pessoa isso. Esta pessoa é prudente. E um segundo pensamento: por que é importante fundamentar um relacionamento firme com Cristo para construir e proteger na sua família? Além de você evitar ser um insensato e ser um prudente para ajudar a sua família, uma segunda razão é para poder resistir às adversidades da vida em família. O texto no verso 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu pergunto, que família que não tem problema? Que família que não tem as suas dificuldades? Que família que não experimenta, às vezes, chuva intensa? Ou às vezes o volume da água subindo? Ou os ventos fortes? Ou até um tipo de combate tentando derrubar aquela estrutura? Quem de nós aqui não já experimentou isso, ou nesse exato momento está experimentando? Quando você fundamenta a sua vida em Cristo, você tem força e você tem poder para resistir tudo isso em família. Sem abandonar a família, sem machucar a família, sem dar as costas para a família. Os problemas podem vir por causa do pecado pessoal de cada um. Os problemas podem vir por causa de Satanás atacando. Os problemas podem vir por causa da falta de sabedoria, de decisões tomadas. E hoje, acho que uma das coisas que mais afeta a família são decisões financeiras tomadas de maneira insensata, que acaba perturbando, turbando e tirando a paz do seio familiar. Se você está fundamentado em Cristo, todas estas coisas vão passar, mas vocês vão permanecer. Por isso que é importante, talvez na primeira mensagem dessa série, isso está bem firme. Se você não estiver firme com Cristo, você não vai poder ajudar ninguém. Você vai poder chegar com a prancha como o pai chegou perto do filho, mas sem habilidade você não vai poder ajudar e vai acabar causando dano para você mesmo. Então vamos lá. Sua vida é uma casa que nunca deixará de ser atacada. Você experimentará as intempéries da vida, como Jesus relata aqui. Nós podemos experimentar as intempéries do mundo, do sistema anti-Deus, com suas ideias, filosofias que chocam com a fé, que visam destruir tudo o que pode refletir a Deus. Talvez os pais experimentam um pouco disso na escola com os filhos, o quanto que você tem que peneirar a cabeça do seu filho quando ele chega da aula.
de tudo que ele vê, de tudo que ele experimenta, de tudo que ele ouve, chega em casa e você começa a ouvir certas palavras que não é comum do uso familiar, certas inclinações, e você pensa, o mundo está conquistando meu filho. Ou o mundo está conquistando o meu esposo, minha esposa, quem quer que seja. Estar firme em Cristo te dá poder para resistir o mundo. Te dá sabedoria para lidar com estas questões. E um segundo lado de ataque dessas intempéries é o pecado. A nossa natureza que milita contra o Espírito, o ter de lidar com membros incrédulos na família e a sua oposição ao Evangelho. Dentro dos os vários contextos que foram mencionados no início, nós temos famílias que pai, mãe e filhos estão sentados nesses bancos hoje e todos puderam cantar com um real significado tudo que foi cantado. Meu fardo ele levou. Eles não mentiram quando cantaram, cantaram de forma verdadeira, mas outros que estão aqui estão cantando sozinhos. Gostariam que outros pudessem participar, especialmente dessa verdade bendita. Eu canto sempre alegre, porque o meu fardo ele levou. E é triste, às vezes, o culto na igreja é como Jesus e os 3 discípulos no monte, quando Jesus tem a transfiguração. Eu acho que vocês conhecem essa passagem, Pedro, Tiago e João sobem com Jesus no monte, aparece Moisés e Elias, Jesus é transfigurado, Pedro fica animado, olha, vamos fazer aqui uma tenda, a ideia de que ele vislumbra praticamente o céu ali. Mas assim que os discípulos descem, tem problema. Os 9 que ficaram estavam discutindo com os líderes religiosos porque eles não conseguiram expulsar o demônio. E às vezes é assim, você está na igreja, você participa, você vê a glória de Cristo, e quando você chega em casa tem problema. Tem dor, tem tristeza, tem desafios. Estar fundamentado em Cristo te capacita a ter uma alegria que não depende de mais nada a não ser dele mesmo. E você pisar na sua casa, olhar para cada pessoa, olhar para cada desafio e ter a plena convicção de que você tem poder para lidar e para ajudar. Por isso é importante estar fundamentado em Cristo. E a terceira fonte das intempéries, Satanás. O adversário que a todo momento anda em derredor como um leão buscando alguém para devorar. Tudo o que reflete Deus, o seu desejo é destruir. Quer seja a igreja, quer seja os salvos, quer seja aquilo que Deus instituiu como a família, e nós temos, vamos dizer assim, o mundo hoje está a todo vapor tentando descaracterizar o que é uma família. Começa sobre definição o que é homem ou mulher, biologia não serve mais, e eles inventam 1 milhão de palavras. Tem um dicionário de 36 tipos de gêneros que eles já criaram, dentro dessa questão aí que eles estão tentando defender. Começa mudando conceitos, mudando termos, mudando aquilo que Deus estabeleceu, o casamento entre homem e mulher, e a pressão que isso exerce. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de trombar com isso aqui, ou de já passar por isso aqui, mas no Rio de Janeiro, as igrejas que se dizem inclusivas e não preconceituosas estão proliferando a rodo, que é o chamado igreja contemporânea, onde quem lidera sempre é gays, pastores ou pastoras. E isso lá está firme. E ai de você falar alguma coisa. Nas escolas, a imposição, o sistema querendo fazer descer por goela abaixo, como que você vai resistir todas essas coisas? Salmo 27 diz, o Senhor é minha rocha, é minha salvação, de quem terei medo? Que mal me poderá fazer o homem, mas é necessário que o Senhor seja a sua rocha. Senão, são só palavras. Você não terá a capacidade de lidar com isso. Se você tem construído um firme relacionamento com Cristo em obediência à sua vontade, certamente você resistirá a todas essas dificuldades, pois a sua satisfação está somente em Cristo. Eu tenho aqui 4 itens, vamos dizer assim, é maior, mas eu selecionei 4.
o que você recebe tendo comunhão com Cristo? O que Cristo te dá, que mais nada nesse mundo pode te dar, para que você experimente ou passe por todo tipo de problema? Primeiro, somente em Cristo temos o poder necessário para fazer o que é realmente útil para a nossa alma e para o próximo e para a glória de Deus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele é categórico em dizer: sem mim, nada podeis fazer. Você quer fazer alguma coisa na sua família? Entenda isso. Se Cristo não estiver incluído, é vão, é inútil. Se o seu relacionamento com Cristo não estiver firme, é vão, é inútil. Segundo, somente em Cristo temos alegria verdadeira. João capítulo 15, verso 11. Por que o tema alegria é importante nós incluirmos nisso? João 15, 11. Quantos você já conheceu, ou talvez já tenha acontecido com você, que quando a família não vai bem, e você não tem alegria, você não está animado, o primeiro lugar onde isso é refletido é no culto a Deus. A pessoa já não vem mais à igreja. A pessoa ela não quer participar de reuniões. Ela perde o interesse de estar em comunhão. Quando não há alegria, e aqui nós estamos tratando do foco da alegria no lado errado, é quando a pessoa pensa que a minha vida, para ir bem com Deus, as outras coisas precisam estar bem. Imagina Daniel e os meninos lá na Babilônia, para dizer isso, né? Longe de casa, trazido como escravos, debaixo de um ambiente totalmente hostil, mas firmes com Deus. Quando a sua alegria está no lugar errado, você não tem poder verdadeiro. Sua família não é o fim da sua alegria. Deus pode te dar, ou Deus te dá uma família para que você use e usufrua da família, para que fique evidente que Cristo é o seu tesouro e não a família. Quando a família toma o lugar de Cristo, isso é um ídolo. Se você amar mais a sua família do que a Deus, você não vai ter amor de Deus para ajudar a sua família. Por isso, a alegria centrada em Cristo é primordial para você permanecer com Cristo na igreja e ao lado da sua família quando tudo der errado, quando todas essas intempéries vier. João 15, 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, para que a minha alegria permaneça em vós, não é que só esteja em vós, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo, e a ideia de completo exclui qualquer coisa fora de Cristo para adicionar. Aonde que está a sua alegria, se não somente, completamente em Cristo? Se assim não for, você vai ouvir tudo o que foi dito hoje, você vai voltar para sua casa, você vai encarar os problemas que lá estão, e você vai se sentir impotente de mover um dedo, porque ainda assim você está achando que a sua alegria precisa depender da mudança daquelas pessoas. A primeira base de construir e proteger é construir e proteger um relacionamento sólido, firme com Jesus Cristo, para daí então você poder servir a sua família, para daí então você poder servir a igreja local. Terceiro, somente em Cristo temos paz para toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Cristo é a rocha. Cristo pode te dar a alegria que a sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, ninguém pode te dar como Cristo pode dar. Não significa que eles não tenham valor para você, significa que eles não podem substituir Deus como centro ou a fonte da sua motivação de vida. Filipenses capítulo 4, 4 a 7, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, isso é um imperativo, não é uma sugestão, olha, quando você quiser, fique alegre no Senhor, não, é para que você fique alegre no Senhor.
Faça dele o motivo da sua alegria. Seja a vossa equidade notória ou moderação de todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou não andais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que é o resultado, a recompensa do que foi dito antes. Você tem algo que perturba a sua alma, que te tira o sono, que te tira a alegria, que te tira a paz. Aí você se aproxima de Cristo e você faz uma petição, você apresenta aquilo e você já agradece, antes de ter o resultado. Senhor, olha, eu tenho esse problema, mas está nas tuas mãos, e como eu sei que o Senhor é extremamente sábio e amoroso, o que vier a acontecer vai ser a maior expressão do seu amor por minha alma e para o meu bem, e eu te agradeço por causa disso. Dá-me a tua paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Permita-me dar um testemunho. Antes da minha filha mais velha nascer, a Sofia, ela vai completar 6 anos mês que vem, minha esposa e eu, nós tínhamos tentado ter uma criança. E lá para o segundo para o terceiro mês de gestação, minha esposa apresentou um tipo de sangramento. E aí nós fomos para um hospital, uma maternidade que tem perto de casa. E enquanto ela estava sendo atendida, eu não pude acompanhá-la. Eu estava no saguão lendo um livro, que foi recentemente traduzido, que é Confiando em Deus, mesmo quando a vida dói. Esqueci o nome do autor. Ele morreu ano passado, esse autor. Confiando em Deus, mesmo quando a vida dói. E eu estava lendo uma parte que diz que Deus, Ele é sábio, então Ele sabe o que fazer com a nossa vida, que Deus, Ele é totalmente amor, e Ele sabe como aplicar esse amor de maneira melhor possível na nossa vida, e que Deus tem todo o poder para trazer isso à realidade. Eu estava nesse momento no saguão, lendo esta página, quando minha esposa chegou com a notícia: nós perdemos a criança. Eu fiquei triste, mas não desanimado. Eu realmente senti não poder carregar aquela criança no colo, não acompanhar a gestação daquela criança. Mas Deus nos deu paz, por causa de verdades a respeito dele. Depois nós descobrimos que se a criança tivesse nascido, ela teria nascido com má formação. Os desígnios de Deus, irmãos, nós não estamos aqui para questionar, porque Ele é sábio no que faz. Agradeça por Ele não ter respondido todas as suas orações, porque talvez você nem estaria aqui hoje, se Ele tivesse respondido tudo o que você já pediu. Mas se o relacionamento não for firme com Cristo, qualquer vento vai ser como a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Se a sua casa não for a de pedra, todas as outras vão cair. Vai chegar, Satanás vai chegar, vai assoprar e vai cair. É necessário ter paz com Deus. E por último, somente em Cristo nos capacita a ajudar com sabedoria. Colossenses 3,16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Quando você está fundamentado em Cristo e construiu um relacionamento, e protege esse relacionamento, investe nesse relacionamento, você tem tudo para poder ajudar. Verso 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E se você não tem um relacionamento com Cristo? Se você que está sentado aqui hoje, você ouve todas essas coisas e você faz uma análise da sua vida e diz: eu não consigo ver sombra disso, não é nem imagem, eu não consigo ver a sombra disso na minha vida. Se você não tem um relacionamento com Cristo,
Você sente que a sua vida a todo instante está prestes a desmoronar. Você sempre está esperando a calamidade acontecer. Você se sente impotente diante das circunstâncias, sem força e ânimo para continuar. O pensamento de desistir sempre está à porta. Vou abandonar os estudos, vou abandonar o trabalho, vou abandonar o casamento, vou abandonar os filhos, vou abandonar a igreja. Não tem ânimo. Não, o tanque não está cheio para continuar a jornada. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você procura alegria e não acha, se sente vazio, solitário e solitária. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você vive com o coração atribulado, ansioso, pulando de uma preocupação para outra. Você não sabe o que significa descanso. E eu não estou falando do sono, o dormir. Eu estou falando do coração que está em paz. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você não pode ajudar, porque você mesmo é quem precisa de ajuda. Qual é o seu estado nessa noite? Você está disposto para ajudar, mas não tem habilidade? Você está disposto a ajudar e o seu relacionamento com Cristo tem lhe habilitado a ser uma ferramenta útil na mão dele? Como que você está aqui hoje à noite? Construir e proteger um relacionamento fundamentado em Cristo é o primeiro passo para que você cresça espiritualmente e possa ser edificado por Deus. Construir e proteger esse relacionamento com Cristo é o primeiro passo para abençoar a sua família com prudência e sabedoria vinda de Cristo. Você não quer que o pessoal da sua família conheça Cristo? Então deixe ele agir por você. Construir e proteger um relacionamento fundamentado em Cristo é o primeiro passo para servir a Deus, servindo na igreja local. Quando você chegar em casa hoje, e talvez encontrar seu filho, ou filho, esposo, pai ou mãe, alguém que você gostaria que estivesse aqui hoje para ouvir a mensagem, mas não veio, lembre-se, sua alegria não depende deles, mas de Cristo. Ao invés de contemplá-los com cobrança, pense em como você pode servi-los melhor em Cristo. Esse é o seu desafio. Não os contemple como, olha, você me deve, mas olhe no sentido, tenho um presente para você, tenho algo para você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que vimos hoje só é possível experimentar uma vez que você foi transformado pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Tudo que foi dito hoje só terá alguma utilidade se o Evangelho já chegou à sua vida. Se você entendeu que Jesus Cristo é Deus, que Ele morreu por você, e que os pecados que você carrega, você não pode resolvê-los diante de Deus por você mesmo, é necessário o arrependimento, fé em Jesus Cristo para perdão e reconciliação com Deus. Daí então, tudo o que foi falado aqui fará algum sentido para você. Para você que tem Cristo, o incentivo é, fique mais próximo dele. Tem um hino muito belo, quero estar ao pé da cruz, donde rica fonte, corre franca salutar, do Calvário monte. Acampe ali. Acampe ali. Para você que veio aqui hoje, e ouvindo tudo isso, e se identifica como alguém que está com a vida fundamentada na areia. Você ouviu, ou você já ouviu de outras situações o Evangelho, você já ouviu de outros momentos a palavra, mas até hoje você nunca levou para casa de fato. Até hoje você ouviu, mas não colocou em prática. O desafio é que você seja prudente abraçando o Evangelho. Se você entrou insensato ou insensata nesse recinto, saia prudente hoje à noite. Com salvação, com perdão dos seus pecados e com os pés firmados na rocha que é Cristo. Construir e proteger um relacionamento com Cristo
é o primeiro passo para que você seja útil para a sua família. Você é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro elo entre Deus e a sua família. É você que hoje ouviu a palavra. Você pode apelar para o pastor, você pode apelar para o amigo que é cristão, até para o amigo ou amiga que é mais madura, mas no final, é você dentro daquela casa que pode fazer a diferença, com Cristo fazendo a diferença no seu coração. Vamos orar. Senhor, nós aqui confessamos que sem Ti nós